Voltando então da nossa pausa, vamos lá ver como é que a gente faz esse exercício. Eu desenhei aqui a ideia de um processador P que executa uma sequência de tarefas. Tarefa A, tempo de execução dessa tarefa 2 unidades de tempo, B 5 unidades de tempo e assim sucessivamente. Então, na questão, a gente quer saber o que aconteceria em termos de vazão e latência se, vamos tentar aqui fazer, nós substituíssemos esse processador por um outro processador na primeira situação, em que, sei lá, vamos chamar aqui de P', ficou uma cor não muito boa, vamos botar aqui um P', em que esse processador P' é mais rápido do que o P. Bom, do ponto de vista do tempo de execução das tarefas, o que vai acontecer é que o A vai executar num tempo um pouquinho menor. Ao invés de executar em 2 unidades de tempo, pode executar, sei lá, em 1,8 unidades de tempo. O B, ao invés de executar em 5 unidades de tempo, sei lá, vai executar em 4 unidades de tempo. O C, ao invés de executar em 1 unidade, vai executar 0,9, sei lá, 0,8 e assim sucessivamente. Então, observem que ao reduzir o tempo de execução ou ao trocar o processador, a gente reduz a latência para a execução de cada uma dessas tarefas. E, ao mesmo tempo, a gente abre espaço aqui para que no mesmo tempo do processador anterior, a gente possa eventualmente executar uma tarefa a mais. Sei lá, tarefa F, aqui sendo executada, de modo que a gente poderia dizer que a nossa vazão também aumenta, na medida em que, no mesmo tempo, a gente passa a executar uma quantidade maior de tarefas. Então, ao substituir um processador P por um P', onde esse P' é mais rápido do que o P, a gente reduz o tempo de execução de cada uma dessas tarefas e, ao mesmo tempo, a gente aumenta a vazão na medida em que, na mesma quantidade de tempo, a gente executa uma quantidade maior de tarefas. Então, reduzindo, quer dizer, aqui voltando para o nosso slide, né, para a pergunta, se a gente atualiza por um processador novo, a gente vai diminuir as duas coisas vão acontecer. A gente vai aumentar a vazão e diminuir o tempo de resposta, a gente diminui a latência. Na outra questão, a gente pergunta o que aconteceria se a gente incluísse um processador adicional, né? Então, vamos lá para ver o que aconteceria aqui. Então, nessa situação em que a gente vai adicionar um processador adicional, por termos agora no nosso sistema 2 processadores, o que aconteceria é que a gente poderia executar a tarefa B em paralelo com a A. Quer dizer, enquanto a A está executando no processador, vamos chamar aqui de processador 1 e processador 2. Enquanto o A está executando no processador 1, o B vai começar a executar no processador 2. Do ponto de vista do tempo de execução, como os processadores são iguais,
o B continuaria executando em 5 unidades de tempo. O C, né, pelo B agora está executando no processador 2, ele não precisa esperar que o A e o B terminem para ele começar a executar. Quando o A terminar, o C já pode começar a executar. Ele vai continuar levando uma unidade de tempo, só que ele vai começar a executar antes. Ele vai terminar a sua execução no tempo 3, e antes ele estava terminando sua execução no tempo 2, mais 5, 7, com 1, 8. Quer dizer, eu precisava esperar 8 unidades de tempo para que o C finalizasse sua execução. Agora eu preciso esperar 3 unidades de tempo. O D pode começar quando se passarem essas 3 unidades de tempo. Ele vai continuar levando lá as 9 unidades de tempo. Só que agora ele começa a executar mais cedo. Antes ele precisava esperar 2, 7, 8 unidades de tempo para começar a executar. Agora ele espera 3 unidades de tempo. Mesma coisa aqui com E. Então, no mesmo tempo, eu vou ter um aumento de vazão, na medida em que eu posso ter aqui o F, o G, o H. Então, eu posso ter mais processos executando no mesmo tempo. Então, ao colocar 2 processadores, eu aumento minha vazão. Do ponto de vista de cada processo, né, de tempo de execução na CPU, eles se mantêm iguais, porque os processadores são iguais. Agora, se a gente for observar, ou for considerar o tempo de execução como o tempo em que o processador ficou também esperando que outros processos anteriores na fila terminassem de executar, então, nesse caso aqui, né, se a gente for considerar o tempo sob essa ótica, a gente também reduziria a latência. Então, vejam que interessante, né? Dependendo de como a gente for contabilizar o tempo, né, se for o tempo de execução da tarefa, ele é igual. Agora, se eu for considerar o tempo em que ele termina, né, eu aperto o Enter lá para começar a executar o processo. Ele vai entrar numa fila. E eu marco o tempo em que ele termina de executar. Com 2 processadores, esse tempo, essa latência acaba sendo menor. Então, a gente ainda precisa definir um pouquinho melhor essa questão do tempo. Então, vamos ver essas questões aí, né? Vamos lá falar sobre isso. Bom, mas antes de chegar nessas questões, né, vamos fazer uma definição, definir desempenho. Acho que agora a gente já pode fazer essa definição. O nosso foco aqui no curso não vai ser a vazão. Então, a gente tem 2 métricas de desempenho. A gente tem latência e tem vazão. No nosso curso, o desempenho vai ser medido sob o aspecto da latência. Então, para a gente maximizar o desempenho do ponto de vista do tempo de resposta ou do tempo de execução, o que a gente vai ter que fazer é reduzir o tempo de execução da tarefa. Eu vou ter um desempenho maior se o meu computador conseguir executar uma tarefa num tempo menor. Então, entre 2 processadores, aquele que executa a mesma tarefa em menos tempo é o de melhor desempenho. O nosso desempenho, então, é inversamente proporcional ao tempo de execução, porque quanto menor for esse tempo aqui, maior vai ser o nosso desempenho. Coloca um limite aqui com o tempo tendendo a 0, o nosso desempenho vai lá para infinito. Bom, do ponto de vista de comparação, se o desempenho de uma máquina X é n vezes o desempenho da máquina Y, eu escrevo isso matematicamente dizendo que desempenho de X dividido por desempenho de Y é n. Quer dizer, essa razão aqui de desempenho de X por Y é igual a n. Como o desempenho é o inverso do tempo de execução, eu posso dizer também que o desempenho de X é n vezes superior ao Y, porque o Y demora n vezes mais para executar um código do que no X.
Então, o desempenho de x dividido por desempenho de y é aquele n. Isso significa que o tempo de execução do y é n vezes maior do que o tempo de execução do x. Do ponto de vista de exemplo, né, um exemplo numérico sempre ajuda a gente. Se o computador A executa um código em 10 segundos e um B executa em 15 segundos, então o A é 1,5 mais rápido do que o B. Por quê? O desempenho do A dividido por desempenho do B é igual ao tempo de execução do B pelo tempo de execução do A. O tempo de execução do B é 15, o tempo de execução do A é 10. Essa razão n que a gente quer chegar é quantas vezes mais rápido, o quão maior é o desempenho do A em relação ao B. Então, 15 dividido por 10, 1,5. Então, o A é 1,5 mais rápido do que o computador B. Então, vamos prosseguir. Então, vejam que a questão do tempo, né, eu tinha acabado de falar nessa definição do exercício, é importante para a gente, né? Como é que a gente mede exatamente esse tempo aí? Então, vamos lá. A gente tem um tempo, que é aquele que conta tudo, né? O tempo chamado de relógio, tempo de decorrido ou tempo de resposta, que é o tempo que está contando tanto o tempo de execução no processador, como também outras coisas que acontecem. Você está lá executando o processador. Seu processo quer acessar um dado em disco. Esse tempo de espera pelo dado chegar do disco conta. Do ponto de vista do desempenho do processador, se eu quero comparar dois processadores, esse tempo de acesso ao disco, de repente, não seria tão interessante contar, mas nesse tempo de relógio a gente está contando tudo. Fui lá acessar minha memória, estou contando também o tempo que demora para acessar a memória. Entrada e saída, tempo de espera lá no sistema operacional, tempo de fila. Então, a gente está contando tudo. É um número útil? É. Só que não é ideal se eu quero comparar dois processadores. Se eu quero saber se um processador é mais rápido do que o outro, é mais interessante eu calcular o tempo de CPU. A comparação fica mais justa. Porque vamos imaginar uma situação que eu tenho um processador, aquele P' lá que eu coloquei no exemplo, que é muito mais rápido que o processador P. Mas ele está num sistema em que o disco é mais lento, a memória é mais lenta, a entrada e saída é mais lenta. E a aplicação faz muito acesso ao disco, muito entrada e saída, muito acesso à memória. Então, por mais rápido que ele execute no processador, se o disco for mais lento, se a memória for mais lenta, se a entrada e saída for mais lenta, a aplicação pode acabar executando de maneira mais lenta do que dentro do processador, do que no processador mais lento. Então, vejam bem, do ponto de vista de comparação de processador, esse tempo aqui não é muito interessante para a gente. Importa mais o chamado tempo de CPU, que é quanto eu gasto, de fato, executando uma tarefa específica. Esse tempo aqui é o que a gente vai usar no nosso curso. É esse tempo que a gente está interessado, porque a gente vai comparar processadores, né? A organização interna do processador. Então, é esse tempo que faz o que vale mais para a gente. Aqui a gente está excluindo o tempo de entrada e saída, tempo de disco, tempo de espera no sistema operacional e por aí vai. A gente vai excluir o tempo de fila lá no sistema operacional, de escalonamento, mas a gente não vai excluir o tempo de execução do sistema operacional. Mas vocês podem estar perguntando, como é, professor? Como é que é a história? É o seguinte, quando a gente executa uma aplicação, escreve uma aplicação nossa, a gente executa tanto o código nosso, quanto o código do sistema operacional. O sistema operacional é aquele software que gerencia o hardware. É ele que vai fazer com que os recursos do hardware sejam gerenciados. Então, quando eu escrevo lá no meu código malloc uma determinada quantidade de memória, quem vai gerenciar a memória e vai me entregar um ponteiro, né, um endereço de memória do tamanho que eu aloquei, é o sistema operacional. E para fazer isso, eu estou executando o código do sistema operacional. Então, esse serviço que o sistema operacional está fazendo é em função do meu código, de uma chamada que eu fiz no meu código. Então, eu vou contar esse tempo de execução
do sistema operacional, mas ele vai ser computado como tempo do sistema. E o tempo que eu gasto executando o código que eu escrevi, que não tem nada a ver com o sistema operacional, que não usa funcionalidade do sistema operacional, a gente chama de tempo de usuário. Tá? Bom, e para medir o desempenho, a gente também vai precisar de dois conceitos, né? O chamado velocidade do clock e o tempo do ciclo de clock, né? O ciclo de clock. O que é isso? Então, para quem não fez circuitos digitais no período passado, né, porque não é pré-requisito, mais especificamente o pessoal que faz sistemas de informação, eu tenho que dizer que existe um hardware que fica lá dentro do nosso computador que dita o ritmo ou os momentos em que algumas ações vão acontecer no hardware. Esse hardware se chama clock. Então, o clock é um hardware que gera sinais numa frequência muito certinha e essa frequência com que os sinais são gerados determina os momentos em que algumas coisas vão acontecer no nosso hardware. Isso vai ficar mais claro na segunda parte do curso, quando eu mostrar a execução das instruções no caminho de dados. É o clock que comanda o caminho de dados. Aí a gente vai ver que a duração do clock tem a ver com algumas ações que tem que acontecer dentro do nosso caminho de dados. Aí a gente escolhe um hardware, um clock, que gere os sinais com o tempo que a gente queira. Né? Bom, esse hardware, esse clock, ele gera sinais numa forma que a gente interpreta como se fosse uma onda quadrada. Né? O que é essa onda quadrada? É uma onda em que durante metade do tempo a gente fica num sinal baixo, né? numa tensão baixa, e na outra metade a gente fica numa tensão alta. Então ele fica oscilando entre tensão baixa, tensão alta, tensão baixa, tensão alta. Então isso que é um ciclo de clock. É o tempo que decorre entre o momento em que a tensão começa a ficar baixa até o momento em que ela volta a ficar baixa. Depois dessa transição que ocorreu entre baixo e alto. Bom, a forma como a gente mede o tempo aqui tanto faz, né? Algumas pessoas medem do ciclo baixo até ele voltar a ficar baixo, outras do ciclo alto até ele ficar alto. Não importa. Como você fica metade do tempo num ciclo ou metade no outro ciclo, metade numa tensão e metade na outra, tanto faz se você está medindo daqui para cá ou daqui para cá. É o tempo de um ciclo de clock. Então, esse aqui é o que a gente chama de período. Lá na física, vocês devem se lembrar lá do segundo grau que isso aqui é um período do relógio. Então, é o tempo de cada período do clock. Isso a gente chama de um ciclo. Esse ciclo de clock aqui, ele acontece numa determinada frequência. O que é a frequência? É quantas vezes esse clock oscila, quantas vezes ele faz essa transição em uma determinada unidade de tempo. Então, a gente conta a frequência em ciclos por segundo. Quantas vezes ocorre um ciclo a cada segundo? Se demorar 1 segundo para esse cara vir daqui do zero e voltar ao zero novamente, nós teríamos um clock com uma frequência de 1 Hz. Ou seja, eu faço um ciclo em 1 segundo. O tempo do ciclo é inverso da velocidade do clock, ou a velocidade do clock é o inverso do tempo de ciclo. Se o meu clock bate, sei lá, vamos dizer aí 4 vezes em 1 segundo, ele faz 4 ciclos em 1 segundo, o tempo do ciclo seria 0,25. Então, 0,25 segundos para um, mais 0,25 para o outro, mais 0,25, mais 0,25, eu teria
1 segundo. Se meu ciclo for de 0,1, então eu teria uma oscilação de 10 ciclos em 1 segundo. Seria um relógio que teria 10 Hz. Ele faria 10 vezes 10 ciclos dentro de 1 segundo, cada um com 0,1. Então isso diz para a gente que a velocidade do clock e o tempo de ciclo são inversos. Por exemplo, se eu tenho uma máquina de 4 GHz, qual seria o tempo de ciclo dela? Bom, como o tempo de ciclo é inverso da frequência, basta eu, já que eu quero descobrir o meu tempo, basta eu dividir, colocar 1 dividido por 4 GB, 1 dividido por 4 vezes 10 a 9, para descobrir meu tempo de ciclo. Então, meu tempo de ciclo vai ser 1 dividido por 4 dá 0,25, 10 a 9 para estar dividindo aqui, para ele aparecer lá em cima multiplicando, ele tem que trocar o sinal, então 10 a menos 9, ajustando aqui, então 250, se eu andar com a vírgula para cá, então 10 a 9, 10 a 12, então 250 vezes 10 a 12, 10 a 12 é o pico segundo, então seriam 250 picos segundos. Então, cada batida do relógio vai demorar 250 picos segundos. Cada batida do relógio durante 250 picos segundos, o relógio ia bater 4 vezes 10 a 9 vezes em 1 segundo. Seria a minha frequência. 4 GHz. Bom, cada aplicação é sensível a um aspecto diferente do desempenho do sistema. No caso dos servidores, que a gente falou na última aula, que existem basicamente 3 tipos, o computador de uso mais pessoal, os servidores e os sistemas embarcados. Então, no caso dos servidores, o desempenho muitas vezes está relacionado à entrada e saída, porque o servidor vai ser acessado remotamente, muitas vezes ele está atendendo a um usuário com vídeo, ou um usuário no banco de dados, ou com alguma mídia. Então, muitas vezes o desempenho desse sistema está muito mais ligado à entrada e saída do que ao processador propriamente dito. E aí, nesse caso, tempo de CPU não vai fazer tanta diferença assim. É mais importante o tempo decorrido, porque ele vai pegar esses tempos todos. O tempo de acesso ao disco, a memória, a entrada e saída, que são mais importantes quando a gente tem um servidor. Então, para melhorar o desempenho, a gente primeiro tem que saber qual métrica é importante. Se a gente está no servidor, é mais importante o tempo decorrido. Então, de repente, para melhorar o desempenho, vale mais a pena a gente trocar o disco por uma outra unidade aí, não mecânica, trocar, de repente, a memória por uma memória melhor, botar uma placa de rede melhor, aumentar a banda. Então, eu tenho que conhecer a minha aplicação para saber qual é a métrica mais importante para ela. E a gente só descobre esse tipo de coisa medindo o tempo de execução. Quanto tempo demora no processador? Quanto tempo demora na memória? Quanto tempo demora para acessar o disco? Então, para conhecer o desempenho e saber qual é o gargalo do desempenho, eu tenho que ficar medindo o tempo de execução. No nosso curso aqui, a gente vai facilitar as coisas, porque, como eu falei, a gente vai focar no tempo de CPU. Mas nem sempre o tempo de CPU é o mais importante. Isso aqui é só para deixar isso aí destacado. Bom, esse aqui é um exemplozinho simples, Vamos imaginar aqui que eu tenho um computador C, que tem um desempenho 4 vezes melhor do que um outro computador B. E esse computador B, ele leva 28 segundos para executar uma determinada aplicação. Então, a pergunta aqui é: quanto tempo C vai levar para executar essa aplicação? Ora, se ele é 4 vezes mais rápido do que o B, e o B leva 28 segundos, então 28 dividido por 4, 7. Então, o computador C levaria 7 segundos, se ele é 4 vezes mais rápido que o B, para executar essa mesma aplicação. Então, vamos em frente. Então, a gente vai, no nosso curso, focar no processador, no tempo de CPU.
Então, vamos ver quais são os fatores que são importantes aí para, né, quais são as métricas aqui importantes, né, já que a gente tem que analisar o desempenho, a gente tem que ver qual é a métrica importante, qual métrica é importante para a gente trabalhar com CPUs, né? Quais são os fatores importantes no desempenho da CPU. Então vamos tentar juntar um pouquinho das coisas que a gente falou aí que aparentemente ainda não estão completamente ligadas. Vamos tentar relacionar essas coisas que a gente falou aqui. Eu falei que o clock ele gera sinais, né? Ele gera ciclos, né? Ele vai gerando sinais que vão determinar os momentos em que determinadas ações têm que ser executadas. Então, só é executada uma determinada ação no processador quando o clock faz uma transição. Então, essa transição do clock que determina os momentos em que as coisas acontecem no computador. Então, vejam que o clock é importante para o desempenho, já que ele determina os momentos em que as coisas vão acontecer dentro do processador. Cada ação dentro de uma, ou cada ação, né, que no final das contas o hardware consegue fazer, ela é determinada pelo clock. A gente sabe que esse clock tem uma duração, ele tem um tempo de duração. Então vamos pensar, se as ações são determinadas pelo clock e o clock tem um tempo bem determinado para acontecer, eu posso descobrir o tempo que uma aplicação leva para executar dentro do meu processador, contando quantas instruções eu tenho que executar, quantas ações eu tenho que executar, ou seja, quantas vezes esse clock vai ter que bater, e sabendo que o clock tem uma duração igualzinha para cada batida, eu posso multiplicar o número de vezes que esse clock bateu vezes a duração do clock. Então, para uma aplicação que está executando no processador, o tempo de execução da CPU para essa aplicação é a quantidade de vezes que o clock bateu vezes o tempo do clock. Essa é a nossa primeira fórmula para relacionar desempenho. A gente pode, de maneira alternativa, já que eu falei que o tempo de ciclo de clock é inversamente proporcional à velocidade do clock, eu posso dizer de outra maneira que o tempo de execução na CPU é o número de ciclos vezes a velocidade do meu clock. 1 sobre a velocidade do meu clock. Então, isso me daria o tempo de execução também. Então, estou só substituindo que o tempo do ciclo de clock é 1 sobre velocidade. Então, vou multiplicar ciclo de clock vezes essa velocidade, ou seja, vezes 1 dividido pela frequência, né, do meu processador. Então, eu vou ter o meu tempo de execução. Então, olhando aqui para as fórmulas, como é que eu melhoro o meu desempenho? Eu posso reduzir o meu tempo do ciclo, né, porque eu vou estar multiplicando por um número menor. Então, se eu reduzir a duração do ciclo, eu melhoro o meu desempenho. Ou, se eu reduzir a quantidade de ciclos, eu melhoro o meu desempenho. Então, são as duas formas que eu tenho de melhorar o desempenho do meu hardware. Então, vamos lá, novamente para números, né? Eu vou colocar essas fórmulas aqui que a gente viu em números, em exemplo, né? Mais um exercício aí, mais um exemplo. Vamos imaginar que uma aplicação no computador A é executada em 10 segundos. E esse computador A tem um ciclo de clock de 4 GHz. Um outro computador está sendo construído e eu quero que nesse computador essa mesma aplicação, ao invés de demorar 10 segundos, demore 6 segundos. Só que por conta da arquitetura desse novo computador, a quantidade de ciclos que eu vou precisar para executar
essa mesma aplicação em 6 segundos vai ser 20% a mais, 1,2 vezes mais do que no A. Então eu quero saber qual tem que ser a velocidade do B para que mesmo com esses 20% mais de ciclos que o A, eu consiga executar essa aplicação em 6 segundos. Vamos lá. Como é que eu faço? Só colocar tudo na fórmula. Primeiro, quantos ciclos eu preciso para executar essa aplicação no computador A? Ora, tempo de execução é igual a quantidade de ciclos sobre velocidade do clock. Tempo de execução no A, 10 segundos. Número de ciclos, ou a velocidade do clock, 4 GB. Aqui eu só coloquei as unidades para vocês verem que as coisas vão cortar, né? Para fazer análise dimensional aí. Então vamos lá. Tempo em segundos, velocidade em ciclos por segundo. Então quantos ciclos que é o que eu quero descobrir? Ciclos, continuo aqui, passo aqui multiplicando. Então 4 vezes 10 a 9, ciclos por segundo, vezes 10 segundos. Segundo corta por segundo, 10 a 9 vezes 10, 10 a 10 ciclos. Então as unidades bateram, né? Sabendo o número de ciclos, eu sei que o A vai precisar de 20% a mais do que... Aliás, o B vai precisar de 20% a mais que o A. Então, 1,2 vezes 4 vai ser a quantidade de ciclos no B. Eu quero que esse cara execute em 6 segundos. Então, é só colocar na fórmula. 6 segundos, 1,2 vezes 4 vezes 10 a 10. Qual tem que ser a minha velocidade? Passo velocidade para lá, 6 dividindo para cá. 4 vezes 1,2, 4,8, vezes 10 a 10. Quero dividir por 6. Passo aqui 10 a 9, fica 48 por 6. Então, 8 vezes 10 a 9, ciclos por segundo. 10 a 9 ciclos por segundo é o giga, né? 10 a 9 giga, ciclos por segundo hertz. Então, esse clock deveria ser de 8 GHz. Vamos então em frente. Mas, professor, aqui você está falando tempo de execução em número de vezes ou número de ciclos de clock para uma aplicação. Mas como é que esses ciclos de clock se relacionam ao meu código? Eu escrevi meu código lá em C. Como é que eu sei quantos ciclos ele vai precisar para executar? Bom, isso aí é uma coisa que a gente vai estudar com mais detalhe aí nas próximas aulas, mas a gente pode adiantar um pouquinho as coisas e dizer que o compilador, né, a gente falou na aula passada, ele vai converter a minha aplicação transformando as instruções de alto nível em instruções de máquina que o computador consegue entender, né? Foi o que a gente falou na aula passada. São instruções muito simples. Só que essa equação aí não está levando em conta esse total de instruções. E a execução, de alguma maneira, deve depender do total de instruções. Se eu tenho um código lá Hello World, com uma linha só, né, o primeiro código que a gente escreve lá em algoritmos ou em laboratório, e eu tenho um código lá da disciplina de, sei lá, estrutura de dados, que vai fazer uma busca numa lista encadeada, que eu tenho lá código para inserir na lista, remover, buscar, é claro que um código que tem mais instruções, ele tende a ser executado em maior tempo do que aquele cara que tem menos instruções. Então, a execução ele tem que depender, de alguma maneira, do total de instruções. E mais, né? Se eu tenho instruções que são, sei lá, somar 2 números inteiros, é mais fácil para o computador executar do que, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, dividir 2 números em ponto flutuante. O tipo de instrução pode levar com que o computador leve mais ou menos tempo. Ou seja, a quantidade de ciclos necessários para executar uma instrução varia. Instruções mais complexas, quando elas forem transformadas para instruções que o computador entende, podem demandar uma quantidade maior de ciclos.
ou mesmo que seja uma única instrução, pode ser que essa instrução ela precise de mais ciclos para executar do que uma outra instrução mais simples. A gente vai ver isso quando a gente for tratar lá das máquinas de ciclo único, máquinas multiciclo, a gente vai ver que algumas instruções complexas podem demandar vários ciclos de clock para executar. Mas, enfim, para facilitar um pouco as coisas por enquanto, a gente pode pensar em tempo médio, quantidade média de ciclos. Então, nessa minha aplicação aqui, em média, cada instrução demora, sei lá, 2 ciclos de clock para executar. Tem instruções que demoram menos, sei lá, demoram 1 ciclo. Tem instruções que demoram mais, sei lá, 5 ciclos. Mas, na média, se eu somar o total de ciclos e dividir pelo número de instruções, na média vai dar, sei lá, 2 ciclos de clock para cada instrução. Então, como é que eu posso relacionar, ou como é que eu posso colocar isso na fórmula? Desse jeito que eu falei, né? Quer dizer, se em média as minhas instruções, o meu total de instruções demora 2 ciclos de clock para executar, o total de ciclos de clock que eu preciso seria total de instruções vezes esse valor médio. Ora, aí basta eu ir lá e substituir na minha fórmula ciclos de clock por total de instruções vezes média de ciclo por instrução. Esse valor média de ciclos por instrução, a gente vai dar um nome especial aqui no curso, vai chamar de CPI, Cycles per Instruction, então, ciclos por instrução. É um valor médio, né, que vai variar de aplicação para aplicação. Eu só posso comparar 2 processadores se o conjunto de instruções, que a gente vai chamar de ISA, né, o Instruction Set Architecture, for igual. Ou seja, se eles executarem o mesmo conjunto de instruções. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um processador, sei lá, um processador Intel para desktop, sei lá, um i7, eu não posso comparar o CPI de uma mesma aplicação que executa lá no meu processador Intel com a mesma aplicação que executa, sei lá, num processador lá da Samsung no celular. Por quê? Porque o conjunto de instruções é diferente. Então, essa média de ciclos aqui vai variar, porque de repente na hora de transformar a instrução para o celular, no celular precisa de uma instrução de alto nível, precisa de 3 instruções, enquanto que no processador Intel precisa de uma instrução. Então, eu só posso comparar laranjas com laranjas, bananas com bananas. Como o conjunto de instruções da arquitetura é diferente, né? Numa arquitetura eu consigo de maneira direta executar uma instrução complexa em uma instrução de máquina. Em outra arquitetura eu preciso de 3 instruções, então eu não... 3 instruções simples equivalem a uma complexa, então essa comparação ela não pode ser feita. Só quando a gente tem o mesmo ISA, o mesmo conjunto de instruções, o mesmo Instruction Set Architecture. Quer dizer, eu posso comparar um Intel com a AMD, por exemplo, porque eles implementam o mesmo conjunto de instruções. Se eu pegar um código binário, como é que eu sei que ele executa o mesmo conjunto de instruções? Se eu pegar o binário de um processador Intel e levar para um processador AMD ou vice-versa, eles funcionam. A não ser, é claro, que ele tenha sido otimizado para um processador específico, né, durante o processo de compilação. Vamos lá, mais um exercício para simplificar. Então, vamos supor que eu tenha 2 instruções do mesmo conjunto lá, do mesmo ISA, do mesmo Instruction Set Architecture, da mesma arquitetura do conjunto de instruções, sei lá, um Intel e um AMD. Então, para uma determinada aplicação, a máquina A tem tempo de ciclo de clock de 250 picosegundos. E o CPI nessa máquina é 2. Quer dizer, na média, eu preciso de 2 batidas de relógio para executar cada instrução. Numa máquina B, o tempo de ciclo de clock é de 500 picosegundos e meu CPI é igual a 1,2. Ou seja, em média, eu preciso de 1,2 ciclos
para executar uma instrução. É claro que não existe o 2 ciclos. O ciclo é sempre inteiro, mas esse é um valor médio. Vão ter instruções que demandam um ciclo, outras que demandam 2, outras que demandam 3, mas na média deu esse 1,2. Então, que máquina é mais rápida para essa aplicação? É o mesmo programa, está executando em duas máquinas diferentes. E quão mais rápida ela é? Bom, quão mais rápida a gente tem que usar a fórmula lá do desempenho. A fórmula de desempenho é desempenho do A sobre B é igual ao tempo de execução do B sobre o A, que é igual a N. Então, eu vou comparar máquinas a partir do desempenho. Ou seja, eu preciso descobrir o tempo de execução. Para descobrir o tempo de execução, eu tenho agora a fórmula do tempo. Então, está aqui a fórmula. Tempo de execução, ciclos por clock. Ciclos, a gente também tem outra formulazinha. Total de instruções por média. Então, eu posso fazer a minha conta. Como é que eu faço? Se é a mesma aplicação, facilita a nossa vida porque a quantidade de instruções é igual. Mas qual é a quantidade de instruções? No enunciado não fala. Não tem problema. Coloca lá um I. Total de instruções I. Esse I vai se anular. Né? Vai cortar quando eu botar na fórmula. Vamos lá, para ver se é isso mesmo. Começar calculando o número de ciclos de clock em cada computador. Um tem CPI 2 e o outro CPI 1,2. Total de ciclos. Instruções vezes média. Vezes CPI. Instruções, não sei, vou chamar de I, vezes CPI, 2 para uma máquina, 1,2 para outra. Então, descobri o total de ciclos. Tempo de execução. Quantidade de ciclos vezes a frequência ou vezes o tempo do ciclo de clock. Tempo de ciclo de clock de uma máquina 250, de outra 500. Então, 1,2, desculpa, I vezes 2 vezes 250. E o outro, I vezes 1,2 vezes 500. Então, um cara vai dar 2 vezes 250, 500. Outro cara vai dar 500 vezes 1,2, 600. 600 e 500 e picosegundos. Ora, agora é só jogar na fórmula do desempenho. Tempo de execução de um, 600 vezes I picosegundos. Do outro, 500 vezes I picosegundos. I corta com I. Então, as instruções se anulam. Vai ficar 600 por 500, dá 1,2. O que isso quer dizer? A é mais rápido. Ele vai executar em 500 I picosegundos. O outro vai executar em 600 I picosegundos. Então, A é mais rápido. Vai ser mais preciso, 1,2 vezes mais rápido. Então, a nossa fórmula de desempenho tem 3 fatores. Quantas instruções, na média, quantos ciclos eu gasto por instrução, vezes o tempo de ciclo. Ou, se vocês preferirem, troca tempo de ciclo por velocidade, né? 1 sobre velocidade do clock, já que tempo de ciclo e velocidade do clock são inversamente proporcionais. Então, com isso, voltando lá, né, no slide, quando eu estava falando das métricas de desempenho, né? Então, que métrica é importante para a gente calcular o desempenho do processador, especificamente? Temos nossas métricas. Né? Então, elas aqui. Total de instruções, CPI, tempo de ciclo de clock, ou se vocês preferirem, velocidade do clock. Como é que eu determino esses valores? Tempo de CPU você olha na execução do programa, se eu não tenho tempo de CPU. Você tem ferramentas, aqui eu estou usando o Linux, mas eu não preparei aqui para que apareça o meu terminal. Mas se você fizer um time, o nome de um executável qualquer, ele vai te dar o tempo de execução na CPU. Tem contadores lá no processador que contam quanto tempo demorou para executar uma aplicação no CPU. E aí o time do Linux separa o tempo em execução executando o código do usuário e o tempo de execução executando o código do sistema operacional. Tempo do ciclo de clock você vai lá no manual para ver.
Total de instruções, tem um monte de ferramentazinha que faz trace de execução e diz quantas instruções foram executadas. Ou simulador de arquitetura, ou mesmo contadores de hardware, né? Que tem lá o contador do tempo de CPU, tem contador de hardware. CPI também tem contadores de hardware que fazem essa conta aí. Mas veja bem que CPI varia de aplicação para aplicação. Cada aplicação vai ter seu CPI. E se eu for de uma arquitetura para outra, de um ISA para outra, o CPI varia, mesmo que seja a mesma aplicação. Peguei a aplicação, sei lá, Telegram. Tem um Telegram para desktop. Tem um Telegram para celular. O do celular vai ter um CPI diferente do desktop, mesmo que o conjunto de instruções que eu esteja executando seja exatamente igual. Bom, se eu quiser, eu posso calcular o tempo exato, ao invés de calcular o valor médio, quantidade média de ciclos por instrução, eu posso calcular o total de ciclos da CPU por tipo de instrução, por classe de instrução. Eu tenho instruções, sei lá, aritméticas que demoram tantos ciclos de clock, sei lá, instrução de soma, tantos ciclos de clock. Instrução de multiplicação, tantos ciclos de clock. Instrução de ler dados na memória, tantos ciclos de clock. Instrução para escrever na memória, tantos ciclos de clock. Então, para cada tipo de instrução, eu posso contar quantas instruções daquele tipo na minha aplicação tem. Então, sei lá, quantos loads eu fiz na execução da minha aplicação. Ela fiz 100 milhões de loads. Então, eu tenho 100 milhões de loads. E quanto tempo demora um load na minha arquitetura? Demora, sei lá, 5 ciclos de clock. Ou 4 ciclos de clock. Então, 4 ciclos de clock vezes 100 milhões. Quantos stores, quantas escritas na memória eu fiz? Sei lá, fiz 100 milhões também. Quanto tempo demora um store? Demora, sei lá, 3 ciclos de clock. Tem não sei quantos milhões de loads. Então, eu vou contando para cada tipo de aplicação, para cada tipo de instrução, melhor dizendo, quantas instruções daquela tem no meu código toda e qual é a contagem de instruções para aquele camarada. E vou fazendo um somatório desses camaradas e calculo quantos ciclos exatamente eu tenho no meu código, né? Eu posso fazer essa conta se eu quiser. Então, como exemplo aí, ou como exercício que eu peço para que vocês façam para a próxima aula, eu vou começar na próxima aula executando, né, justamente para a gente poder ver um exemplozinho disso aqui. Eu deixo esse exercício aí para vocês. Tem um projetista de um compilador que está tentando escolher duas sequências de código que fazem exatamente a mesma coisa. Sei lá, tem que implementar um for ou um while numa determinada arquitetura. Então, tem que fazer uma conversão. Então, para converter esse for na arquitetura, eu tenho duas alternativas que vão implementar o for da mesma maneira. Numa alternativa, ele usa 5 instruções. Uma instrução da classe A, duas instruções da classe A, uma instrução da classe B e 2 instruções da classe C. Então, ele vai fazer o for implementando o for em 5 instruções. Uma instrução é do tipo A, outra do tipo B, outra do tipo C, né? Usando instruções de tipos diferentes. Cada instrução de tipo diferente leva tempos diferentes. Do tipo A demora 1 ciclo de clock, do tipo B 2 ciclos de clock, do tipo C 3 ciclos de clock. Então, eu fui lá implementar o for, consigo implementar esse for com 5 instruções. 2 do A, uma do B e 2 do C. Aí eu quebrei a cabeça, tem outra forma de implementar o for. Eu vou fazer com 6 instruções. 4 do tipo A, uma da B e uma da C. Aí eu deixo 3 perguntas para a próxima aula. Uma é interpretação de texto, mas enfim. Qual sequência executa mais instruções? Qual vai ser a mais rápida? E qual é o CPI para cada uma das sequências? Então, eu deixo esse exercício aí para vocês. A gente continua na nossa próxima aula e
Na próxima aula, então, a gente finaliza essa parte de desempenho. A gente vai falar também de falácias e armadilhas relacionadas aí ao primeiro capítulo, coisas que ficaram faltando. Então, nessa quarta aula, a gente fecha o capítulo 1 do livro e fecha o capítulo 4 do livro, onde a gente trata o desempenho. Então, até lá.